Então, aprendendo com o karma. Será que o karma tem essa função pedagógica? Essa é uma questão muito importante, porque muita gente sofre os efeitos do karma só, né? Sofre como um caminhão que passa por cima da pessoa, ela fica destruída e ela, talvez num certo nível, lá no intervalo entre as vidas, talvez quando o eu superior, de alguma maneira, absorve a essência das experiências, talvez haja algum aprendizado num outro nível. Mas a questão é, será que nós podemos, enquanto estamos aqui vivos, porque a finalidade da vida básica tem a ver com o despertar da consciência, né? A gente sabe que existe consciência no mineral, que existe consciência no vegetal. O vegetal, quando vira a folha para o lado da luz para fazer a fotossíntese, ali tem uma consciência, ainda que muito limitada. O animal já tem uma consciência que se move, que faz, que sente, que expressa. E nós, seres humanos, a autoconsciência. Então, toda a vida, toda a manifestação, ela é esse contraste entre a matéria e a consciência. Os movimentos vão acontecendo nos diversos níveis de matéria, seja física, emocional, mental, espiritual, visando que cada vez mais essa consciência universal, essa consciência do todo, possa se expressar aqui nesse mundo externo, para dentro daquela linha, daquela ideia, assim na Terra como no céu, né? Que a vida da Terra pudesse expressar a vida onde tudo é um, né? A unidade pudesse ser expressa na diversidade. Mas entre a unidade e a diversidade está a consciência lutando no seu processo de despertar. E, portanto, o karma tem um papel muito forte nisso aí. É um papel para aqueles que querem aprender de realmente extrair as melhores e mais importantes lições. É importante a gente lembrar, já foi dito aqui por outras pessoas, que karma tem a ver com harmonia. E eu vou ler aqui uma passagem das cartas dos Mahatmas, do mestre Kutumi, que ele fala: só reconhecemos uma lei no universo, a lei da harmonia de perfeito equilíbrio. Só reconhecemos uma lei no universo, a lei da harmonia de perfeito equilíbrio. Então, o universo é um cosmos. E a humanidade é o caos. Por quê? Nos animais, nos vegetais, tudo segue as leis. O ser humano, como o Eduardo já abordou um pouco, é dotado do chamado livre-arbítrio. E é através desse livre-arbítrio, que não é tão livre assim, como ele colocou, é através desse livre-arbítrio que a consciência humana se desenvolve, através do erro e do acerto. É através do contraste entre o bem e o mal, de tanto fazer o mal, de ver o efeito do mal no outro, nos outros, uma hora a consciência acorda. Puxa, o que eu fiz? Você vê criminosos que às vezes estão na penitenciária, eles foram alvo de energias pesadas em certos momentos e cometeram crimes horríveis, e depois eles ficam lá anos e anos perguntando: o que eu fiz? Né? Nem todos, alguns. Mas isso depende do processo evolutivo de cada alma.
Às vezes leva muitas vidas para esse despertar ir acontecendo. Então, essa violação da lei da harmonia, ela é própria do reino humano, não é dos outros reinos. Por isso que o bem e o mal só existem no nível humano. A Isa até já leu, eu vou insistir também com esse trecho, porque eu acho que tem a ver muito com o tema. Uma outra passagem também do mestre Kuthumi, em que ele diz: a natureza é destituída de bondade ou maldade. Segue simplesmente leis imutáveis ao proporcionar vida e alegria ou ao produzir sofrimento e morte, destruindo o que ela criou. A natureza tem um antídoto para cada veneno e suas leis uma recompensa para cada sofrimento. E aqui que vem a parte que nos interessa mais. Suas leis, uma recompensa para cada sofrimento. Então, se nós aprendemos a olhar o sofrimento como uma forma de aprendizado, nós vamos ver que pode advir uma recompensa como decorrência do sofrimento. E quando a gente fala em karma, normalmente as pessoas associam muito rapidamente a sofrimento, né? Quando fala karma, é meu karma, estou sofrendo tal coisa, é meu karma e tal. Mas será? Porque, olhem bem, o que é o sofrimento? Já perguntaram isso ao Buda. Qual a causa do sofrimento? Aí o Buda falou, a causa do sofrimento é o desejo. Se não houver desejo, não há sofrimento. Então, imagina um sofrimento muito forte, a perda de uma pessoa querida, uma pessoa que morreu, ou que te abandonou, te deixou. Você sofre com a morte de um ente muito querido, você sofre. Por que você sofre? Porque você queria a continuidade daquilo que não tem mais continuidade no tempo. E esse querer é o próprio sofrimento. Quando a pessoa aceita, na boa, os acontecimentos mais trágicos que forem, ela não sofre. Então, quando o sofrimento vem, ele é uma oportunidade da gente aprender sobre os nossos quereres, que são infinitos. Nós temos infinitos quereres. E não adianta a gente falar aqui que não vai ter desejos, porque eles são múltiplos, de muitos níveis, dos mais simples aos mais dolorosos, mas eles são proporcionalmente ao nosso querer, ao nosso ego. O ego, como a Isis bem colocou, o karma atinge a natureza material. O que é a natureza material? É corpo, emoção e pensamento. Até aí você vai dizer que é a natureza material. A natureza espiritual já vai para o plano causal e os níveis superiores, né? Então, quem sofre é a natureza material como uma forma de despertar a consciência do eterno na diversidade. Ou seja, nós somos compostos de uma parte material e de uma parte imortal. Nós somos os dois juntos. A nossa parte material, que é corpo, emoção e pensamento, ela morre, ela é temporária, ela é sujeita ao tempo. Depois da morte do corpo, vai haver um tempo maior ou menor para a morte do corpo emocional ou astral. Depois da morte do corpo astral, vai ter um tempo maior ou menor para a morte do corpo mental. Quando tudo isso aí morre, o que fica? O ser eterno, imaculado, incorruptível, mas que pode ter um maior ou menor poder de administrar um ser pessoal, ou seja, uma personalidade. Consequentemente, quem sofre os efeitos
da desarmonia gerada pela personalidade é a mesma personalidade numa mesma existência ou uma personalidade futura construída por outro, pelo mesmo ser divino, obrigado, pelo mesmo ser divino, que, então, vai estar aprendendo a se expressar na diversidade. Esse ser que tem existência permanente na unidade, ele vai estar aprendendo a se expressar na diversidade, cada vez com maior poder, maior intensidade dos próprios atributos da divindade, que são amor, sabedoria e harmonia. Então, é a natureza transitória do nosso ser, a parte mortal do nosso ser, que gera karma e sofre os efeitos do karma. E, normalmente, a gente, quando está com a vida muito boa, muito tranquila, a gente vai levando, busca os prazeres, foge dos incômodos, né? Mas quando o karma vem e sapeca a gente, igual eu e a Jô estavam conversando hoje, indo para o restaurante, não é, Jô? Quando o karma pega a gente de jeito, aí é a hora de você olhar, caramba, olha para isso, né? E aí é a hora de você se desprender daquele querer que é a própria causa do sofrimento. Na medida que você aceita as coisas como elas são, a vida como ela é, o desdobramento da vida como ela vem, mudando o que pode mudar e aceitando o que não pode ser mudado, o sofrimento acaba, né? Então, o karma tem um efeito pedagógico muito grande para quem quer aprender. E o aprender aqui não é teórico, não é um aprender filosófico, é um aprender existencial, é um aprender de habilidade na ação, habilidade de agir com harmonia. E essa é a nossa diferença entre nós e os seres perfeitos, os mestres de sabedoria. Por quê? Porque ele já não tem mais um eu se sentindo separado e não tem uma vontade egoísta, uma vontade que não seja a vontade do todo. Consequentemente, as ações deles não quebram a harmonia. E, por isso, eles não geram karma. E até para chegar ao estado de libertação que eles chegaram, é necessário esgotar todo o karma, não é? E aqui tem um ingrediente a mais que a literatura fala, que eu acho interessante, é o seguinte: a literatura fala que entre a individualização em que um animal se torna humano e a iluminação em que o humano se torna um super-humano ou um mestre de sabedoria, um ser perfeito, você teria um intervalo médio de 777 vidas. Em 777 vidas dá para fazer muita maldade, dá para errar muito. Mas o karma, ele é dosado de acordo com o nível da consciência, né? Por que quando um animal come o outro na selva, ele não gera karma? Porque ali só existe instinto. Não existe um eu, não existe um quero mais, né? Muito bem. Quando o homem recém-individualizado é um canibal e mata e come outro homem, é lógico que a consciência dele, humana, é desse tamanhozinho. Então, o nível de karma que ele gera ainda é muito pequeno. Ao longo das inumeráveis existências em que ele se torna civilizado, entre aspas, e começa a agir por maldade, o nível de desequilíbrio que ele gera na natureza, nos planos internos, é muito maior do que daquele canibal que matou o outro e comeu, não é? Então, o karma é proporcional à consciência. Se eu tenho a consciência de que eu vou fazer um mal e eu quero fazer esse mal, isso se chama crueldade, que dizem que é o pior dos pecados.
que o karma da crueldade intencional dizem que está relacionado à loucura, pessoas que são loucas, completamente loucas, né? Diz que o sofrimento é absurdo, muito mais do que um sofrimento físico, né? E por isso que esse ditado de que de bem-intencionados o inferno está cheio, ele é meia verdade. Porque quando você erra com muita vontade de acertar e de fazer o bem, o erro é ensinamento para você. Você vê o contraste resultante da sua ação e do bem que você queria, e a consciência desperta para agir de uma forma mais perfeita num outro desafio em que a vida venha apresentar, né? Então, nós somos imperfeitos. O movimento teosófico todo ele é movido por pessoas imperfeitas, mas que aspiram à luz, que aspiram à verdade, que aspiram a fazer o bem. E aí as nossas imperfeições e os nossos erros e os nossos karmas, eles viram fonte do nosso aprendizado, do nosso despertar, do nosso crescimento enquanto consciência no sentido de se libertando da ignorância, que é a chamada ignorância existencial, né? E aí vem um outro aspecto bem interessante também, que a literatura fala. Tem muita coisa que a literatura teosófica fala, aliás, tudo. Não é para chegar aqui e dizer isso é verdade, isso é assim. É para você considerar como uma hipótese e depois você mesmo, e ver se faz sentido, né? Você mesmo vai juntando o quebra-cabeça da sua compreensão da vida, né? E ver se faz sentido. Então, por exemplo, a reencarnação, em vez de ficar discutindo, existe, não existe, existe, não existe, não, vai investigar. Ache sua própria compreensão. Para mim, ela faz muito mais sentido do que o acaso de que tudo isso tão sofisticado foi gerado e apagou e nada, né? O nada faz muito menos sentido para mim do que a reencarnação. Agora, a reencarnação do ego, que é a que a maioria das pessoas pensa, essa para mim não faz sentido, né? Porque ou existe essa essência maior, imortal, que vai se expressar uma nova vez, isso faz sentido para mim. E não é eu vou reencarnar, eu não, eu sou mortal. Essa consciência de eu, associada a um nome, profissão, coisa que gosta, que não gosta, isso tudo é mortal, na minha humilde compreensão, né? Mas aí, o que acontece? Muito karma é gerado ao longo de inumeráveis existências. Que se a gente fosse pagar tudo de uma vez, ele viria devastando sem o respectivo crescimento ou aprendizado. Aí diz a literatura, e é como eu digo, tudo que a literatura oculta diz, a gente deve tomar como hipótese para a nossa própria reflexão. Diz a literatura oculta que os senhores do karma, que são seres de uma evolução muito maior do que os próprios mestres de sabedoria, né? São seres que vêm de uma cadeia evolutiva anterior, né? E que eles atuam no planeta Terra. O trabalho deles é modular o karma, porque o karma é uma lei universal. Nenhum mestre, nenhum logos, ninguém pode ferir essa lei, essa harmonia. Quem ferir, ela volta para ele, né? Então, esses senhores do karma, segundo a literatura, eles seguram nas costas, porque são seres de um poder extraordinário. Aliás, a Helena Blavatsky, na Chave para a Teosofia, quando ela define teosofia, ela fala sabedoria dos deuses. Não fala sabedoria de Deus, nem divina. Sabedoria dos deuses. Por quê? Ela aponta que o universo ele é todo permeado por consciências, de maior ou menor, a consciência individual, a consciência do planeta, a consciência do sistema solar, a consciência de uma galáxia, é consciência e níveis e níveis e níveis de consciência,
né? Então, ela chama de deuses. Então, tudo aquilo que está além do humano, essa consciência liberta, a consciência liberta, ela opera para que o cosmos seja um cosmos, porque ela conhece a lei e ela respeita a lei. Então, esses chamados senhores do karma, eles não vão contra a lei. Eles seguram nas costas para depois soltar de uma forma que seja pedagógica. Nem sempre eles conseguem, porque às vezes a pessoa faz tanta besteira, tanta maldade ao longo de tantas vidas, que ela pode chegar até a autoaniquilação enquanto ser eterno, segundo a literatura, né? Mas aí eles liberam de uma maneira que, por incrível que pareça, o karma mais pesado vai ficando para as últimas vidas, quando o sujeito já entra na senda. Por incrível que pareça, aquelas últimas vidas, antes dele chegar à perfeição, são as que as pancadas mais violentas vêm para ele ser testado, se ele fracassa e vai ter que tentar de novo, ou se ele... né? Então, vou citar um exemplo aqui. O Charles Leadbeater, que foi um grande teósofo, adorado por uns e odiado por outros, infelizmente, acho que é uma infantilidade a gente ficar levando as coisas para o lado pessoal, mas ele dedicou a vida à sociedade teosófica. E houve um momento que ele foi expulso da sociedade. Foi expulso, literalmente, né? E anos depois é que ele foi readmitido. Dizem até que foi uma ordem do mestre de sabedoria para que ele fosse readmitido. O Ricardo certamente vai dizer isso depois. Mas o fato é que alguém perguntou para ele assim, mas você não sofre com isso? Ele falou, não sofro porque eu não penso. Se eu pensar, eu sofro. Como eu não penso, eu não sofro. Olha que sacada, né? Então, você está passando por uma experiência muito dolorosa, o que acontece? O pensamento fica remoendo, ele fica ali, nutrindo, parece que tem até um prazer mórbido nesse sofrimento, né? Tem gente que gosta da sofrência, né? Como se diz aí no estilo de música aí mais recente aqui no Brasil, a sofrência, né? Enfim, então, dependendo de o que você pensa, você sofre os efeitos do karma, passa e você não cai. Agora, dependendo da tua consciência, você vai sucumbir, você vai submergir, você vai ser um depressivo, você vai ser uma pessoa destruída, né? Ou, como eu gosto de dizer às vezes, que eu estou em cacos. Mas sempre vem uma força nova que se ergue daqueles cacos e que é a nossa natureza imortal. Essa não vai quebrar nunca. Ela pode desconectar da natureza inferior em termos de consciência, mas ela nunca vai quebrar, né? E quanto mais desconectada ela tiver, mais bobagem a pessoa faz, mais karma ela gera. Na medida que a gente sofre os efeitos do karma com aceitação, a gente não gera mais karma. Mas na medida que a gente se reage, se revolta, né? Dizem que aquela passagem da Bíblia, lá do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, que a gente acha uma coisa macabra, né? Olho por olho, dente por dente, que numa certa fase evolutiva era uma evolução. Por quê? Porque alguém matava um da sua família, você ia matava 3 da outra. Aí da outra vinha e matava 10 da sua. Aí você matava 50 da outra. Quer dizer, a reação era tão desproporcional que vem um ensinamento dizendo assim, olho por olho, dente por dente, só um de cada vez, já era um avanço dentro daquele nível de consciência que existia, né? Mas a verdadeira consciência liberta, né? O Edu tratou bastante disso, a verdadeira consciência liberta é aquela que não reage. E o Krishnamurti fala isso também, né? Que a consciência livre ela não reage, ela age. E ele também diz assim, quando a consciência é clara,
Só há um caminho a seguir, o correto. Então, sempre que a gente está reagindo, é porque a nossa consciência está turva. E a gente não está extraindo o ensinamento que o karma está nos proporcionando. Né? Eu lembro também de uma passagem da Annie Besant, que ela fala assim: se eu tivesse que abrir mão na minha vida de tudo, de todos os prazeres, de tudo que me proporcionou alegria, de tudo que me proporcionou bem-estar, ou se eu tivesse que abrir mão de tudo que foi doloroso, que foi sofrido, que foi difícil, que foi pesado, eu preferia abrir mão de tudo que foi alegre e prazeroso do que de tudo que foi pesado. Por quê? Porque o peso só vem para quem tem músculo. E aqui nós estamos falando de músculos internos. E esses músculos internos, eles não se desenvolvem na moleza. Né? Se não desenvolvem na flacidez. Os músculos internos, eles se desenvolvem com os desafios. E quanto maior a capacidade interna daquele ser, quanto maior o poder dele, muitas vezes maior é o karma. Né? E, portanto, não adianta a gente se rebelar, não adianta chorar. Né? Até, ainda que seja normal o choro. Veio, você não vai ficar, chorei, não podia ter chorado. Aí você vira um conflito. Acho que o choro, às vezes, é até benéfico para tirar uma tensão, uma coisa. Mas tem aquela passagem do Luz no Caminho que fala assim: antes que os olhos possam ver na presença do Mestre, eles devem ser incapazes de lágrimas. Então, a gente vê a evolução espiritual muito pelo lado assim da paz, da harmonia, que é a essência de tudo, né? Mas para você chegar nessa paz e nessa harmonia, tem que ter uma força interior muito grande. Não para sair se rebelando e chutando o pau da barraca, mas para lidar com as suas próprias reatividades, lidar com o próprio leão que é cada um de nós. Entendeu? Isso exige força. Então, a vida espiritual, ela é amor, ela é sabedoria, mas ela também é força. Um não se dissocia do outro. E para a gente poder enfrentar o karma com sabedoria, sem gerar mais karma, é preciso uma força interior absurda. Né? Preciso ser destemido, estar pronto para viver e para morrer a qualquer momento. Então, assim, se a gente olhar pela maneira correta, o karma é sempre benéfico. Foi o que o Paulo Câncio falou na palestra dele. Ele falou: só existe karma bom, o karma é sempre benéfico. Né? Benéfico para quem quer aprender. Agora, para quem não quer aprender, sofre, e o sofrimento da humanidade é absurdo por conta da ignorância existencial. O homem não sabe quem é, o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai depois, e nessa ignorância ele se agarra, se apega a coisas, pessoas, e as coisas vão mudando, as perdas vão acontecendo, aí o sofrimento vem, mas em proporção direta ao nosso apego ao que é transitório, né? Ao que a gente queria e que não aconteceu, enfim. Então, o karma ele é altamente instrutor para quem quer aprender. Para quem não quer, vai continuar dando cabeçada igual o resto da humanidade. Agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando entender essas coisas, está tentando entender a vida, porque a vida não é só físico, a vida está acontecendo aqui no emocional nesse instante, ela está acontecendo aqui no mental nesse instante, ela está acontecendo no espiritual aqui nesse instante, é tudo aqui.
E a gente não entende, a nossa mente é assim, a gente só sabe através dos 5 sentidos e tal, o resto é especulação. Não, a gente tem que decifrar o mistério da existência na medida da nossa maior capacidade. O quanto qualquer um decifrar um pouquinho por si mesmo, isso já faz uma diferença absurda na vida da própria pessoa e na vida da humanidade. Como disse o Edu, o Krishnamurti, nós somos o mundo. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Tentando entender o karma, tentando entender a vida, tentando entender o nosso sofrimento, tentando entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando acender a luz da ignorância existencial, a luz que ilumina e afasta a ignorância existencial, né? Mas, para isso, a gente não pode ser teórico da teosofia. A gente não pode ser teosofista repetidor, que pega só, o livro diz isso. Não, tem que botar tua alma no negócio. Você tem que decifrar por você. O livro é uma ferramenta, ele ajuda, uma citação, uma frase, um ensinamento. Mas se você não... Se aquele ensinamento ele não fizer eco dentro de você de uma forma muito significativa, ele é um ensinamento de segunda mão, que não tem poder transformador. Não é? O ensinamento que transforma é aquele que a gente vivencia. Ainda que a gente não vivencie plenamente, mas pelo menos a gente está se esforçando para que aquilo seja a nossa realidade do ponto de vista interno e externo, né? Essa determinação é que faz com que o nosso aprender juntos, o nosso aprender compartilhado, que é o que a gente faz na sociedade teosófica, ele seja o fósforo que você está acendendo junto com os companheiros nessa escuridão onde a humanidade vive, né? Então, eu queria encerrar, porque já deu 32 aqui no meu cronômetro, dizendo o seguinte: a gente precisa de tudo, a gente precisa de sabedoria, muita. E a sabedoria só vem quando a gente quer muito entender as coisas, senão ela não vem. A gente precisa de amor, muito, muito, para não investir na separatividade. Tudo que a gente faz pela separatividade é contra a lei do amor, é contra a lei da unidade da vida. A gente precisa muito, mas a gente precisa de muita força, muita determinação. É o primeiro aspecto do Logos, que é o aspecto do poder, né? Poder espiritual. É esse poder interno que pode fazer com que a vida seja uma vida proveitosa em termos reais, né? Em termos do propósito da nossa existência, para que a gente não fique só chacoalhando nos efeitos do karma, sofrendo e ajudando a humanidade a ser sofredora também. Então, nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento e nós somos responsáveis pelo fim do nosso sofrimento. O que encerra o nosso sofrimento é a nossa compreensão, é o nosso amor e a nossa sabedoria, que não é nossa. Nada disso é nosso. É quando a gente se abre para o eterno que existe em nós, que é a fonte de tudo isso, né? E esse eterno ilumina a nossa vida, as nossas atitudes, faz com que os nossos erros sejam convertidos em aprendizados, e assim a gente vai subindo os degraus da escada de ouro, que, por sua vez, ela fala, corajoso suportar das injustiças pessoais. Aquilo que você vê como uma injustiça não é uma injustiça. Mas se você tiver essa compreensão, você sofre o efeito e não submerge ao sofrimento. E se você não tiver essa compreensão, vai chacoalhando no sofrimento, assim como vai a humanidade sofredora. Acho que eu me estendi um pouquinho.